a leitura de um versículo da Bíblia. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Convido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Informe aos nobres vereadores e a toda a população que se encontra à disposição na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Rifaina o projeto de lei número 37 de 2014 que estima a receita e fixa a despesa do município de Rifaina para o exercício 2015, para análise conforme o regimento interno da Câmara Municipal. Convocação. De acordo com o requerimento número 20 de 2014, convoco para fazer uso da palavra a secretária municipal, senhora Silvia Rezende. Boa noite a todos. Boa noite. Conforme convite e solicitação da Câmara Municipal, estou aqui presente para responder às questões que foram levantadas em ofício pela Câmara de Vereadores. Bom, foram me perguntadas por ofício qual a minha carga horária. A minha carga horária de trabalho, eu sou um cargo comissionado, né, pela Prefeitura Municipal, fazendo 40 horas semanais. Mesmo assim, é uma dedicação exclusiva. Quem sabe, quem quer comissionado, é exclusividade no trabalho. Eu posso estar de sexta, sábado, domingo, em qualquer horário, diante do telefonema, eu tenho que atender às solicitações da Prefeitura. Quanto à questão do cadastro de pessoas que fazem uso do serviço municipal, todas as pessoas que fazem atendimento, é solicitado atendimento, ele tem uma ficha de atendimento. Então, todas as pessoas passam por mim, é feito um cadastro, é feita uma pré-entrevista, e a partir desse momento, todas as pessoas têm a sua pasta ali. É claro que essas pastas é de uso exclusivo do serviço social, né? Então, tudo que a pessoa vai lá, pede ou solicita, está arquivado na pasta. Então, estão todas as informações lá. É claro que a maioria dessas questões, eu não vou discutir aqui, questões pessoais ou pessoas de usuários, até porque meu código de ética não me permite fazer uso dessas atribuições. Né? Então, o que eu puder responder, eu vou responder. As questões que foram de informações pessoais de usuários não vão ser respondidas. Quanto à questão de inscrição do moradia digna, tem pessoas que procuram o programa, vale aqui ressaltar que o programa Moradia Digna é referente à construção, reforma ou cessão de casas para as pessoas que não têm condição, mediante relatório, visita domiciliar e as condições das pessoas para terem acesso ou não. É claro que algumas pessoas vão lá perguntar como que faz, quer fazer, mas não estão dentro dos critérios. Existe uma lei que faz isto, né, que tem atividade da lei do moradia digna, e a gente faz dentro do que está na lei.
Não tem nada assim que não esteja fora da lei. Tá? Todas as pessoas que atendem, meu horário de atendimento, muitas pessoas questionam isso. Eu estou na prefeitura, eu estou a serviço aqui em horário comercial, das 8 da manhã às 5 da tarde. Atendimento social de questões de prestações de água, serviços pequenos, eu atendo das 8 da manhã às 11 horas. Então, as pessoas às vezes falam que eu não quero atender, eu não estou atendendo. Meu horário de atendimento ao público é das 8 às 11. No período da tarde, eu faço visitas domiciliares, eu tenho relatórios judiciais para serem feitos, eu tenho visitas, tenho prestação de serviço, tenho LA, tenho uma série de outras coisas, fora a gestão dos programas sociais, que hoje é todo informatizado. Então, não é que eu não quero atender ou que eu não estou lá para atender. Eu tenho outras atribuições, além de fazer o atendimento do público. Eu tenho outras questões burocráticas que têm que ser feitas diariamente, cotidianamente. Tem visitas nos locais para fazer e tem uma série de coisas. Então, não é que eu não estou ali para não atender e não quero atender a população. Tenho horários para atender. Por quê? Se eu ficar ali para atender a população o dia inteiro, não é porque eu não estou atendendo para a pessoa diariamente, não quer dizer que eu não estou atendendo ela. Eu posso estar atendendo ela de outras formas. Posso estar atendendo ela num cadastro que ela pediu, num benefício, numa aquisição de qualquer outro material ou qualquer outra informação que ela necessite. Então, não necessariamente, eu não estou atendendo a população, eu estou atendendo a população de Rifainaí. Sim, e faço isso há 9 anos e meio. Então, assim, estou gestora, eu não sou secretária, sou gestora, quero dizer isso, mas minha formação é de assistente social. E isso me permite, mesmo enquanto gestora, atender a população. Devo ressaltar aqui que já foi solicitado um assistente social para o concurso para fazer essas duas funções, porque, na verdade, eu faço as duas funções, né? E posso fazer porque eu sou formada para isso e tenho qualificação para isso. Se eu não tivesse qualificação, infelizmente, não estaria ali. Primeiramente, boa noite à população que está presente, boa noite aos novos colegas dessa Casa de Leis. Quero agradecer à senhora Silvia Rezende por estar comparecendo aqui, porém eu vou deixar bem claro, ela veio aqui não foi de livre e espontânea vontade não, gente. Porque se fosse de livre e espontânea vontade, ela teria vindo aqui quando nós convidamos ela. Que nem todos os secretários vieram. Nós convidamos elas 2 vezes, uma vez passou a convocação, foi aprovado, ela nem sequer compareceu, muito menos justificou. Se ela sabe disso, foi ela ter dado uma olhada na lei orgânica, artigo 29. Vou ler só para vocês saberem. Por deliberação da maioria dos seus membros da Câmara, poderá convocar secretários municipais, diretor equivalente para pessoalmente prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecidos. Quer dizer o quê? Assuntos na sua área. Parágrafo único. A falta de comparecimento do secretário municipal ou diretor equivalente sem justificativa razoável será considerado desacato à Câmara. Foi o que ela fez. Ela desacatou essa Câmara. Ela não veio e justificou. Porém, eu estou deixando bem claro. Ela veio hoje aqui, não foi por livre e espontânea vontade, foi debaixo de ordem. Por isso que ela veio. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas para a senhora Silva. E vou deixar bem claro, não tenho nada contra o pessoal dela, não. O dia que ela fazer alguma coisa em pró-sociedade, que ela fizer em pró-sociedade aqui, eu vou dar os parabéns para ela, você pode ter certeza. Só que a população está cobrando de mim. E eu, como representante do povo, eu tenho que estar cobrando. Eu e os demais colegas dessa Casa de Leis. Por isso que eu convoquei ela aqui. Eu deixo bem claro, não tenho nada contra nada pessoal dela. Só que na convocação, ela está como gestora. Só que no papel do ofício que mandaram, eu não entendo. Mandaram como secretária, você viu?
Mas eu sou gestora de assistência social, tenho portaria como gestora, e não sou secretária. Tá, mas mandaram. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você sobre a Dona Maria, deficiente visual. Quando ela foi fazer a inscrição das casas populares, você teria como me explicar. Ela pegou e fez como idosa e não como deficiente visual. Você poderia estar explicando? Bom, primeiramente, eu vim, quando eu recebi 2 convites, convite é uma questão que você pode ir ou não. Então, eu não vim porque eu não quis vir mesmo. Mas você poderia ter justificado, né? Por que você não veio? Poderia, mas eu estou no meu direito de vir ou não. Não precisaria justificar. Mas na convocação você é obrigado a vir, sim. Tudo bem. Tanto que eu fiz. Vocês mandaram, a Câmara mandou um ofício solicitando a minha presença, passou pelo prefeito, que ele é meu patrão, ele que tem que me dizer se eu posso vir ou não, e ele que tem que me dar o aval. Não, se a senhora Bom, não sabe, nós aqui é autoridade. Se a senhora dá uma Tudo olhada bem. na lei orgânica... Da mesma forma que o senhor é autoridade, eu também sou, porque eu também estou no cargo público. Eu vim porque o prefeito me nomeou e me autorizou para vir, tanto que vocês mandaram um ofício, foi solicitada a presença, foi agendado, e eu estou aqui para responder. Quanto à questão da Dona Maria, eu vou responder por conta que isso é uma situação que já foi colocada. Na verdade, é uma questão de sigilo. A questão do... O senhor pode repetir a pergunta, por favor? Ela fez inscrição de idoso. E aí o certo seria ter feito, eu sei que isso cabe ao pessoal do CDHU, mas que nem você estava presente, poderia, assim, você está entendendo? Qual que é o meu, antes de responder, eu vou dizer para vocês qual é o meu papel enquanto questões de moradia, de CDHU. No caso do assistente social ou do gestor de assistência social, ele faz a interlocução CDHU com a prefeitura. Nós não temos a aval de fazer as coisas que a gente quer fazer. No caso da Dona Maria, quando o idoso tem 60 anos ou mais, ele já entra na mesma situação. Ele não é cadastrado como deficiente. Ele pode ser deficiente, mas entra na questão de idoso. Ele não entra nas duas categorias. Pelo CDHU, é considerado somente idoso. Então, o que vale é a idade e não a deficiência dele. Se ele fosse menos de 60 anos, ele entraria, sim, na categoria de deficiente. Como ela já tem 60 anos, ela entra na categoria de idoso. Porque, pelo que eu sei, a senhora, foi na casa dela e falou que ela tinha sido sorteada, tinha pegado a casa. Aí ela pegou, coitada, e gastou as economias tudo dela, comprou portão, gastou com táxi para ir organizar a papelada. Vocês, assim, não procuraram saber que tinha essa casa, que quem tinha pegado o beneficiado tinha entrado na justiça e, portanto, que ele ganhou. Eu acho que ficou muito ruim, porque ela gastou as economias dela todinha. Ela comprou um portão, está com ele lá em vão. Gastou as economias dela todinha em casa. Inclusive, ela está fazendo até rifa, vendendo aí pizza, para estar ajudando nas despesas dela. Ela chegou a atrasar aluguel. Quem que vai arcar com isso? Porque eu acho que foi uma falta de comunicação. Não foi uma falta de comunicação. Eu estive na casa dela porque todas as comunicações do CDHU enviadas para o município e é passada para as pessoas que foram chamadas para poder para levar a documentação. Nenhum momento foi dito a ela que ela foi contemplada com a casa. Tanto que na própria comunicação, eu não tenho aqui porque eu não tenho acesso a essa documentação, estavam dizendo que ela teria que levar a documentação para análise do CDHU. Nenhum momento foi dito a ela que ela foi contemplada. No erro, não foi nosso, não foi meu, foi do CDHU, porque eu só fiquei sabendo, como as demais pessoas ficaram sabendo que ela não era contemplada, no dia da assinatura do contrato. Inclusive, até o vereador Marilson estava presente quando o CDHU fez a informação para ela. Esperou todo mundo e fez a informação verbalmente para ela. Tinha outras pessoas presentes, tinham guardas municipais presentes, que explicou para ela a situação. O CDHU não nos informou em nenhum momento que ela não teria sido contemplada. Não informou. Nós ficamos sabendo a partir do momento que chamou a pessoa contemplada, que ela levantou. E a pessoa levantou, que a gente viu que realmente tinha tido um erro. Tanto que a gente esperou até o final da convocação
para poder o próprio CDHU explicar isso para ela como foi feito. Então, assim, não foi um erro meu, não foi um erro da prefeitura, foi um erro do CDHU, que eles assumiram verbalmente com isso. Eu sei que ela está entrando com uma ação contra o CDHU, mas isso não me compete. Foi explicado isso para ela. Agora, eu acho que as pessoas, por felicidade, elas ganhar caso ou não, ou achar que aquilo já era uma informação, tanto que no dia eu li a convocação para ela, o que estava escrito, tanto eu como a Jane que estava presente. Então, assim, eu acho que foi uma precipitação. Quanto quem vai arcar com os custos, algumas coisas estão sendo feitas para a Dona Maria, que ela pode dizer para o senhor, até porque está numa relação de atendimento e eu não posso dizer isso, mas o senhor pode perguntar para ela quais as situações que estão feitas para ela. Tudo bem. Agora, deixa eu te fazer perguntas sobre o programa lá do pessoal que pega leite lá. Qual que é os critérios? A pessoa tem que pesar a criança uma vez por mês para estar pegando leite, Você certo? quer saber o critério do leite das crianças? Isso. Os critérios de leite da criança é o seguinte: a criança inserida no programa, ela pode pegar leite a partir dos 6 meses de idade até os 6 anos. Até o ano passado, era até 7 anos. Nós somos uma das 50 cidades do estado de São Paulo que dá leite até 7 anos. Tá? E a gente tinha excedente de leite. O que é excedente de leite? Foi feita uma cota para a Rifânia de leite de criança muito superior, acima do que era permitido, da quantidade que tinha de leite. Então, a gente tinha muita quantidade de leite. Esse ano, e a gente sempre quis devolver e nunca conseguia. Tem outros funcionários que trabalhou comigo aqui, sabia que a gente queria devolver esse excedente de leite e não conseguia. O critério é, a partir do momento que a criança está no sistema do leite, que hoje é informatizado, tá? A criança pesou, ela tem que pesar uma vez por mês. Ou seja, então a gente destina para ela 3 quartas-feiras. Hoje nós temos 124 crianças recebendo 16 litros de leite por semana. O ideal seria 15. Na conta que eles fizeram da cota, seria 4,5 litros. É impossível dar 4,5 litros uma criança. Então, ficou-se 16 litros por semana. Então, pegam leite segunda, quarta e sexta. E a pessoa tem 3 quartas-feiras para pesar. Então, a gente pegou esse número de crianças e dividiu por as 3 quartas-feiras. Quando a criança não pesa, isso que está na lei, lá, no critério. Quando a criança deixar de pesar, porque é sistema, ela fica sem pesar até a próxima pesagem. Se a criança chegar e falar assim, acontece várias coisas, a criança pode ficar doente, a mãe, se for justificado, olha, eu tenho um médico na quarta-feira, eu não vou poder pesar. Mas a criança é obrigada, é a única coisa que a pessoa tem que fazer, é pesar a criança. Se ela está lá, marcou para ela pesar na última quarta-feira, estou dizendo aqui um exemplo, ela tem as 2 quartas-feiras anteriores para poder pesar a criança. Ela não fica 30 dias, 40 dias, 60 dias sem leite, não. Ela fica até a próxima pesagem. Tá? Então, assim, geralmente é 1 semana, 10 dias sem leite. Você pode me perguntar, ela vai ficar lá, não vai pegar o leite, e esse leite vai para onde? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo pergunta. Não é só isso, não. Deixa eu só perguntar. Posso, por favor? Aí, quando há sobra de leite, essa criança não pega o leite, o leite é doado para a creche. Tá? Nós não podemos doar para outras pessoas que não seja de criança. E esse leite, ele é enriquecido, tem vitaminas, e ele não pode ser fervido, ele não pode ser dado para uma criança de menos de 6 meses de idade. Tá? Então, esse é o critério do leite. Para fazer inserção, a criança tem que estar no município, residir no município, tem que estar acima dos 6 meses, e ela tem todo mês que pesar. Tudo bem, mas a senhora concorda comigo? Às vezes acontece, uma mãe esqueceu, não dá tempo de levar a criança para pesar. Aí não leva a criança para pesar. Aí a criança não vai pegar leite aquela semana. O pai que tem condições compra o leite. E aquele que não tem condições, vai ficar sem leite? A senhora acha justo isso? Não acho justo. Eu acho justo sim, porque é a responsabilidade do pai.
leite é um complemento alimentar. Se ele está sendo doado o leite para a criança, a única responsabilidade que os pais têm é buscar o leite, é pesar a criança. E para, assim, quando chega feriado, isso é bom lembrar e dizer isso, quando chega feriado ou chove, os pais não buscam leite. Mas, segundo o que me passaram aqui... Os pais aqui... não buscam leite. Enche de freezer lá, que a gente fica pensando como que vai fazer, de que forma vai fazer esse leite. Eu não posso jogar o leite fora, eu não posso dar para qualquer pessoa, entendeu? Então, se a única responsabilidade é essa, é pesar a criança, são 3 quartas-feiras. Não estou dizendo que, assim, se chegar para mim e falar assim, olha, estou aqui com o meu cartão e eu tenho consulta, não vou poder vir, é uma coisa, está sendo justificado. Justificado. A partir do momento que não se justifica, ela está errada. Nós estamos ali para fornecer da melhor maneira possível, mas a responsabilidade do pai é pesar a criança. São 3 quartas-feiras. Se fosse um dia só, eu ficava até quieta, mas são 3 quartas-feiras, que são 2 profissionais que pesam, uma nutricionista e outra pessoa que fica lá para pesar essas crianças. Então, assim, um horário flexível, tá? A gente não pode estender, porque só pode pesar no horário que o leite está sendo fornecido para a população. Então, assim, se fosse uma quarta-feira, eu até ficaria quieta. Mas, assim, são 3 quartas-feiras. A pessoa tem 3 chances de estar pesando essa criança. É uma pesagem por mês. É uma pesagem. Então, assim, da mesma forma que a gente faz o esforço de, sabe, manter ali, e hoje é informatizado. A pessoa pesou, automaticamente, no dia da pesagem, a gente tem que mandar. Quando a criança não pesa, a Secretaria de Abastecimento, que fornece o leite, que está dentro da Secretaria de Assistência, liga perguntando o porquê que essa criança ficou sem pesar. Ele não vai atrás da mãe, não vai fazer outras coisas, vai perguntar para a gente. E uma coisa para se colocar aqui, se todo esse processo do leite estivesse errado, ou a gente estivesse de má fé, a gente não teria recebido uma moção de aplauso da Secretaria de Abastecimento, dizendo que a cidade de Ifaina é uma das cidades que faz exatamente o que está contemplado, o que está fazendo, que é para ser feito. Então, está aqui a carta que foi enviada para a gente, tá? Então, a gente está fazendo o correto. Sim, tá? segundo o que a senhora está falando, sim, uma parte, a senhora tem razão no que a senhora está falando, é que teve pessoas, não estou querendo dizer que aconteceu, que eu não sei, mas a população falou que chegou a justificar para a senhora e a senhora não aceitou. Não estou querendo dizer que aconteceu com a senhora, mas chegaram a me passar isso. Então, eu acho que quando as pessoas passam as coisas, e eu acho que eu gostaria de dizer aqui, eu acho que a gente tem que sempre ouvir os 2 lados. É muito fácil acusar as pessoas, difamar as pessoas, difamar a minha profissão e difamar meu trabalho sem me ouvir. Eu acho assim, as coisas que foram colocadas aqui nas últimas sessões são muito ruins, porque eu acho que eu deveria ser ouvida. Se a população não gostou de alguma coisa e foi dizer para o senhor ou qualquer vereador, eu acho que ele tem por obrigação ouvir os 2 lados, ir lá perguntar no meu local de trabalho. Entendeu? Eu não tenho que ficar expondo a pessoa e as situações perante várias pessoas. Cada caso é um caso. E serviço social, infelizmente, é assim. Antes, o serviço social era muita caridade, muito assistencialismo. Hoje mudou-se o caráter. Então, as pessoas também têm que entender isso. Então, eu gostaria, assim, é um pedido que eu faço a todos os vereadores, a partir do momento que alguém procurar vocês reclamar, pode me procurar. Todos vocês têm acesso ao meu local de trabalho e para ouvir os 2 lados, antes de sair acusando e fazendo algumas coisas que a gente não sabe. É muito fácil acusar sem ouvir as 2 partes. Eu acho que a gente tem que ouvir as 2 partes. Mas, portanto, que nós chegou a convidar até a senhora para vir aqui, para estar ouvindo a senhora está prestando esclarecimento no serviço da senhora, e a senhora não veio. Por isso que ficou até por entender no ar que teria algo errado. Então, mas eu acho que muitas coisas foram faladas a meu respeito sem me conhecer e sem me conhecer meu trabalho. Eu acho que antes de qualquer coisa, as pessoas precisam saber o que é serviço social e qual é o meu trabalho antes de acusar, como foi feitas as acusações em todas as sessões que eu assisti. Então, assim, estou aqui hoje, não por conta da justiça, não, mas eu acho que é muito ruim a gente escutar coisas da qual as pessoas não sabem
e falar de forma errada das coisas que estão acontecendo. Mas, assim, eu acho assim, se foi falar de forma errada, coisa, defamando alguma coisa para a senhora, só tem que procurar a justiça, então. Exatamente, é exatamente isso que eu estou fazendo. A senhora entendeu? Porque, na minha maneira de ver, eu acho assim, que nem da criança a senhora falou. A senhora tem razão, é 3 quarta-feira. Mas, pelo que me passaram, que nem a senhora comentou no começo, a senhora fica lá, pelo que eu sei, a senhora fica meio período lá. A população procura. A senhora falou que tem mais outras coisas para fazer. Mas eu acho assim, na minha maneira de ver, você como assistente social, você tem que estar ali, correndo, fazendo visita em prol do povo. Se está sobrecarregando, eu acho que era hora de estar contratando outra pessoa, então, e está deixando a senhora, assim, se está sobrecarregando, não julgue mal. Só está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque se está sobrecarregando a senhora, está deixando a população carente no social. Não, ela não está. Olha, eu atendo meio período, eu acabei de dizer isso, vou repetir. Meu horário de atendimento ao público, por exemplo, se o senhor for lá, um exemplo, se o senhor for lá, precisar falar comigo a respeito de alguma coisa, de algum atendimento de sexta, coisas parecidas, serviços eventuais, meu horário de atendimento para essas pessoas é das 8 às 11, de segunda a quinta. O serviço burocrático, gente, é isso que as pessoas precisam entender. É muito serviço burocrático. Quanto à questão de outro profissional, já foi solicitado, já foi pedido, e, se eu não me engano, passou pela Câmara a contratação do novo assistente social. Porque, na verdade, eu estou fazendo as duas funções. Então, assim, está sobrecarregado, mas existe o trabalho burocrático. E o trabalho burocrático são verbas estaduais, federais, programas, são vários programas, várias atividades que têm que ser feitas, e eu tenho que estar presente fazendo. Então, não é que eu não estou atendendo, eu não estou trabalhando. Eu estou, sim, trabalhando. Mas atendimento ao público é de segunda a quinta-feira. A senhora faz visita nas casas da população? Faço. Além do que eu fazer todas essas atividades, tem uma série de outras coisas, e eu tenho notificações de juiz. Eu tenho vários relatórios, várias notificações de juiz que têm que ser cumpridas. Então, e está chegando cada vez mais notificações e solicitações de relatórios judiciais. E relatórios judiciais, cabe aqui lembrar, eu tenho 10 dias para responder. Eu não tenho mais do que isso. Então, além de eu fazer o serviço da prefeitura, eu tenho que fazer o serviço que o judiciário me manda. Você pode pensar, mas o juiz, você não é funcionário do juiz. Mas a partir do momento que se tem um relatório judicial de um benefício ou coisa parecida com solicitação de juiz, eu tenho prazo para cumprir. Tudo bem. Deixa eu perguntar para a senhora. E sobre os critérios para quem tem acima de 55 anos, que pega leite, que o médico passou que ele tinha precisão de estar tomando remédio com esse leite, e a pessoa chegou na senhora, e a senhora negou o leite, falou que o médico não sabia de nada. Foi o que me passaram. A senhora está entendendo? Leite de idoso, gente, tem a lei aqui, deixa eu pegar aqui a lei. Não é critérios que a gente tirou da cabeça, não. Tem uma lei que estabelece os critérios para leite de idoso. Hoje nós temos 139 idosos recebendo 2 litros de leite por semana. Nossa, só 2 litros? O senhor há de me perguntar. Leite para idoso é complemento alimentar, não é alimentação, é complementação alimentar. Idosos, na lei está dizendo que idosos podem receber leite desde que tenham doenças congênitas, artrose, osteoporose, tá? E acima de 65 anos. Anteriormente, não tinha esse critério nenhum para leite. Todo mundo tinha lá, quero leite. Não tinha. A gente não tinha controle de saber quantos litros de leite a gente ia comprar na semana seguinte. Porque cada semana era uma quantidade exorbitante de leite. Chegou-se até o momento de a gente ter mais leite de idoso do que leite de criança. Foi estabelecido o critério. Quem pode pegar leite hoje? São idosos a partir de 65 anos, que vão receber 2 litros de leite por semana, tá? E é feito um recadastramento todo ano. No começo do ano, a gente faz o recadastramento dessas pessoas. Leite não é para pessoas que fazem uso constante de medicação.
Até porque algumas das medicações, e a maioria das medicações que se tem hoje aqui no município, é pressão alta, diabetes, artrose, osteoporose, a maioria deles não se pode fazer uso de medicação com leite. Tá? Isso tem um farmacêutico aí, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas leite para idoso é complementação alimentar, não é alimento. Se tiver a vaga, a gente vai fornecer, desde que tenha no critério. O que tem acontecido, e é bom colocar aqui, nós temos um volume muito grande de idosos chegando no município. Aliás, pessoas chegando no município, e daqui a um pouco a gente não vai dar conta, pela quantidade de pessoas que estão vindo no município, e já querem todos os benefícios, principalmente leite. Por conta disso, a gente delimitou a lei, tá? Vão receber 2 litros? Vão. Um idoso por casa, porque a maioria das vezes tem 2 idosos. Qual que é o critério? Se eu tiver 2 idosos na minha casa, tá? Quem vai ser escolhido? Quem vai ter a ficha, na verdade? Se for a mesma idade, o que tiver pior situação de saúde, ou ter artrose, osteoporose, tá? Ou tiver mais debilitado. Se for mais velho, ele vai ter o direito ao leite. É claro que em algumas situações vocês falam, nossa, mas ele deveria. Mas leite é complemento alimentar. E, além do que, a per capita, para receber leite, além de você ter todos esses critérios, é um salário mínimo. Se eu colocasse menos, se a gente colocasse, foi feito um estudo, a gente não estaria dando leite para 139 idosos, a gente estaria dando pela metade. Então, assim, tem a condição, mas é 2 litros de leite por casal de idosos, são 2 litros. É porque eu não vou nem citar aqui, que a senhora já explicou, tem 2 idosos, eu não vou citar o nome deles não, que é uma senhora de 92 anos, e foi cortado o leite dela devido ao seu marido ser de idade, aí ele pega, só que antes ela pegava, aí cortaram o leite dela. Isso, não, mas antes de fazer o recadastramento e antes de fazer a lei. Só que, lembra que no comecinho eu falei relatei para vocês que tinha sobra de leite? Então, o que a gente fazia? Por isso que as pessoas estão falando, cortou o leite, mas não foi cortado. Quando sobrava assim, muito leite, e a gente não poderia devolver para o Estado, o que a gente fazia? A gente pegava e dava sobras para essas pessoas. Tinha até pessoas que não tinham idade, mas estavam numa situação de risco, ou a gente fornecia algumas coisas e a gente dava esses leites. Conforme o Estado solicitou essas vagas de leite, que foram devolvidos 1.640 litros de leite, uma situação considerável de leite, eu não tenho como dar sobra. Então, não foi cortado o direito dele a leite, foi cortado a sobra do excedente que tinha, que a gente teve que devolver para o Estado. Então, não é que a Silvia foi lá, ou a prefeitura foi lá e cortou o leite, não. Não. O que ela recebia a mais eram sobras de leite. Ou seja, eu não posso armazenar esse leite, eu não posso congelar esse leite. Chegou ali, nós temos que entregar esse leite. Então, a gente fez isso. Os idosos, não. Essa é uma pessoa idosa, precisa? Vamos dar leite. E isso causou uma situação que as pessoas começaram a falar, não, cortou o leite. Eu não cortei leite de ninguém. Essas pessoas que estavam em sobra. Então, como tinha muita sobra, a gente dava para essas pessoas. Não tem sobra, não tem como fornecer. Eu não vou falar para a senhora que acontece, que eu não sei. Mas chegaram a passar, assim, do meu conhecimento, que a sobra de leite, não estou falando que acontece, foi o que vieram me falar. Eu gostaria que a senhora explicasse. Teve vezes de funcionário social, não estou falando que é eu, não, que jamais, nem lá eu vou. Chegaram para mim e falaram. Tinha vezes que quando sobrava leite, os funcionários do social que levavam para sua casa. Bom, então quem falou está bem mal informado, porque sobra-se leite, hoje a gente até tem uma questão que a creche, a gente dava muita sobra de leite. Hoje a gente não está dando, no máximo que a gente dá leite é 10 litros quando sobra. Antes a gente utilizava esse leite até para o lanche das crianças, hoje nem isso está sobrando. Então, assim, essa informação que foi colocada, eu acredito e tenho aqui dizendo que foi colocada erroneamente. Tudo bem. Deixa eu perguntar para a senhora, que nem a senhora falou que faz visita, sobre o seu Ditinho lá. Ditinho que está acamado de 6 a 8 anos. Pelo conhecimento que eu tenho, eu procurei a família me procurou,
para reclamar. Fazia mais de 2 anos que vinha pedindo, o pessoal do social está solicitando uma cadeira deficiente para ele estar tomando sol, tomando banho. Ficou mais de 2 anos para dar essa cadeira. Portanto, que eu passei um requerimento aqui, fazia 6 meses. Aí a família me procurou, inclusive a dona Neuza está ali, a senhora pode procurar, se a senhora quiser. Eu até expus o seu dito na rede social, pus uma foto, fiz um comentário, que eu acho que não precisava daquilo, porém, se o social tivesse atendido o seu trabalho, feito o seu trabalho certinho. Porque eu acho assim, não precisava tanto tempo para arrumar uma cadeira de roda. Pelo meu conhecimento que me passaram, não é a cadeira adequada ainda. Bom, em primeiro lugar, quero aqui colocar que não são 2 anos e não é cadeira de roda. Como o seu dito tem uma situação de atrofia muscular proveniente de alcoolismo e outras considerações de saúde, ele não se adequaria a uma cadeira de rodas. Teria que ser uma cadeira de banho. Cabe lembrar que nessa situação da cadeira de banho, quando foi dessa sugestão, se eu não me engano, se eu estiver enganado, dona Elza pode me corrigir, foi até uma sugestão minha de dizer para ele, olha, a cadeira de rodas não vai dar certo. Tanto que levei uma cadeira de rodas lá para mostrar para eles que a cadeira é inadequada. Se eu tiver... Cadê a dona Elza? Não foi isso, dona Elza? Então, não, mas aí o que aconteceu? Teria que ser uma cadeira de banho. E não pode ser uma cadeira de banho da qual a pessoa senta. Ela tem que ser uma cadeira, ela como se fosse uma cadeira de praia. E eu acho que se o senhor viu a cadeira, exatamente dá essa impressão que é uma cadeira de praia. Só que é uma cadeira que além seria a mais próxima da condição dele de fazer, de usar. Tanto que quando foi comprada essa cadeira, ela foi comprada em maio. E quando eu fui fazer a compra dessa cadeira, é uma cadeira, e cadeira especial, não é uma cadeira que você vai lá na loja e compra. É uma cadeira que você tem que mandar fazer. E aqui, no estado de São Paulo, quase não tem. A maioria desse tipo de cadeira é feita no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quando foi para comprar essa cadeira, a dona Elza esteve presente lá no meu local de trabalho, junto com as suas filhas, e eu mostrei o tipo de cadeira que seria mais adequada para o seu dito. Tanto que falei, olha, essa daqui é que dá tanto para tomar banho, ela é baixa, realmente, ela é baixa, tá? Tanto para tomar sol, tá? Foi comprada essa cadeira em maio, e a cadeira, quando se compra uma cadeira de banho ou de rodas especial, ela demora de 60 a 90 dias para ser feito. Tanto que tem até um relatório da firma que quando teve aquela questão de dizer que não tinha comprado, que a gente não estava fazendo a parte do social, eu pedi exatamente por conta disso. A cadeira foi pedida em 25 de maio, essa cadeira. Cabe lembrar que a gente teve aí Copa do Mundo e coisas parecidas. Então, são 60 ou 90 dias úteis. Então, essa cadeira realmente demorou. Mas essa cadeira não foi comprada da minha cabeça, não foi comprada porque, não. É uma cadeira extremamente adequada para ele. Quando eu coloquei um requerimento aqui, doasse uma cadeira para ele, se eu não me engano, foi em março que eu coloquei. Você entendeu? Portanto, foi depois de 6 meses. Eu não sei da data do requerimento do senhor, mas essa cadeira já tinha sido comprada. Mas pela data foi. E aí depois a família me chamou de novo e falou, até agora nada, porque eu acho assim, que nem a senhora falou aí, que não fazia 2 anos, pessoa da família dele. A filha da dona Elza falou, fazia mais de 2 anos que vinha pedindo para a senhora. Segundo eles me falaram, não estou aqui para falar para a senhora, afirmar que mas eles me falaram que fazia mais de 2 anos que vinha pedindo para a senhora e que não tinha resolvido. E quando eu coloquei o requerimento, ficou 6 meses. A senhora falou que demora de 60 a 90 dias, mas chegou a ficar 6 meses. A senhora está entendendo? Por isso que eu fiz aquele comentário que a senhora mesmo deu. Tá. Mas eu quero lembrar também que todos os passos da cadeira, de outras coisas que o seu dito necessita, igual eu falei no começo, o assistente social, o trabalho social, não se diz somente a cadeira, se diz um conjunto de ações para a pessoa. Então, não é porque eu não entreguei a cadeira no período correto ou no período de imediato que eu não estou fazendo o meu trabalho. São outras interfaces, são outras questões que são colocadas, e
São outros trabalhos sendo feitos. Então, não dá para se dizer que o social não está sendo feito sem saber do começo, meio e fim. Cabe lembrar também que toda ação feita com o seu dito tem a participação da família e tem o contato com a família, a explicação da família. Sempre foi feito. Nenhum momento foi feito assim. Não. No dia da compra da cadeira, eu abri meu computador, mostrei, falei, olha, é desse jeito aqui, entendeu? Vai demorar. Fiz a ligação, expliquei para a pessoa. Em todo passo, eu faço isso. E muitas vezes as pessoas querem coisas imediatas e nem sempre dá para fazer imediato. Então, é bom ressaltar que o serviço, o trabalho social não se diz somente na compra de um equipamento ou não. É todo um trabalho feito, e trabalho de serviço social não é trabalho imediatista, é a longo prazo, sempre a longo prazo. É claro que você vai falar, nossa, mas uma pessoa vai demorar 6 meses, 5 meses para um equipamento? Infelizmente, não depende de mim. Não, esses equipamentos especiais não dá para você pegar e comprar e levar para a pessoa. E as pessoas precisam entender disso, e isso é dito. Tanto que tem só o seu dito e outra pessoa, a cadeira está lá, esperando a pessoa não está no município. Então, tem essas questões que precisam ser levantadas e precisam ser orientadas. Então, assim... A família dele me falou, nós sempre conversamos, que hoje a senhora sempre, de vez em quando, vai lá fazer visita, mas que para trás a senhora chegou a ficar até 6 meses sem fazer uma visita para ele. A família dele me falou isso. Então, não, realmente, eu fico. Só que a maioria dos serviços que o seu dito precisa não compete a mim também, compete à área da saúde. Tá? E assim, o seu dito tem todo um aparato do município. A minha parte, enquanto assistente social, é alimentação. O seu dito recebe, já que está essa colocação, eu preciso ressaltar, o seu dito recebe alimentação integral, que ele está fazendo uso de sonda há 9 anos. Toda alimentação de sonda, tubo, é feito pelo serviço social, é comprado pelo serviço social. O seu dito tem uma cadeira hospitalar. A cadeira hospitalar foi fornecida pelo pessoal da saúde. Quando o seu dito tira a sonda, tem o pessoal da saúde que tem que ir lá colocar a sonda. E a maioria das vezes tem que se levar para Pedregulho, sim, porque quando você coloca a sonda, você tem que tirar raio-x para ver se você não tem. Todo o meu trabalho, eu até cheguei aqui, eu não gosto de dizer as coisas que eu faço, eu deixo de fazer. Eu até cheguei, em alguns momentos, e até no médico com o seu dito. Então, quer dizer, eu estou fazendo o meu trabalho, mas eu sou suporte. O trabalho que o seu dito precisa, ele tem serviço de fono, fisioterapia. A maioria do serviço que ele precisa é da saúde. O que compete a mim, eu estou fazendo da melhor forma possível. Está sendo feito. Mas, como a senhora falou, cabe o pessoal da saúde estar indo lá. O pessoal da saúde, não estou aqui defendendo, mas assim, o pessoal da saúde tem ido sim. Eu sei, tá? Eu não estou falando isso, estou falando assim, que eu acho que a senhora tem medicamento, que nem a só que tá tem hoje. Uma questão também. Se não chegar para a gente também, é claro que eu não vou falar assim, todo dia eu vou fazer visita, nem todo dia dá para fazer visita, gente. Mas a senhora acha certo ficar 6 meses? O quê? Sem fazer uma visita para o seu dito? Não, eu não fico nunca 6 meses. Eu sempre estou sabendo o que está se passando com o seu dito ou não. Eu estou querendo dizer da senhora fazer a visita, não querer saber o que está se passando, da senhora e ver, fazer o papel da senhora como assistente social. Mas se eu estou fazendo, estou dando suporte, estou vendo que ele está, alimentação, toda a minha parte que eu estou fazendo, eu estou fazendo o meu serviço. Inclusive, eu não estou deixando de fazer o meu serviço. Teve vez que a dieta dele acabou, ele usa 6 dietas por dia. Teve vez ele está usando só 2 dietas. Aí depois regularizou, voltou de novo. A senhora sabe que chegou a acontecer. Olha, se chegou a acontecer, porque tem datas, todo mundo que pega alimentação, e tem outras pessoas aqui que pegam alimentação, tem data para ser retirada, e quando chega, a alimentação é fornecida. Chegou naquela data, a alimentação é fornecida. Agora, se acabou antes, ou se a pessoa está dando menos alimentação ou mais alimentação, já não está colocando de forma adequada, aí eu não tenho como, né? Isso compete à família. A manutenção depende da família. Eu não estou ali 24 horas, eu não estou ali direto. A minha parte eu estou fazendo. Eu sei que a família faz a parte dela. Agora,
Se eu não me engano, eu lembro que uma vez aconteceu de atrasar a alimentação, porque não foi a gente que atrasou, foi o fornecedor. Esse fornecedor também foi notificado e a gente comprou de outra pessoa, de outro fornecedor para poder fornecer. Mas isso pode acontecer. E, se eu não me engano, aconteceu uma única vez. Só que quando aconteceu isso, a quantidade de alimentação não estava sendo adequada, porque não estava se fazendo a alimentação corretamente. Muito bem. Agora, sobre, que nem a senhora falou que faz visita. As pessoas que eu estiver falando aqui é porque a pessoa autorizou, falou para mim que eu poderia estar falando. A senhorita dona Nilda Albino, ela tem 61 anos. Ela mora na rua José Pereira Guimarães, número 190, fundo, do lado do Carlinho Carreiro. Ela falou para mim que sempre procurou a senhora, que nunca ganhou uma cesta básica ou nunca a senhora deu uma receita, um remédio para ela. Ela ganha um salário mínimo e ela gasta em torno de R$500 com remédio. Olha, eu disse aqui no começo, alguns casos não vou responder, ele autorizou assim, ao senhor, mas o meu código de ética não me permite fazer. Todas as pessoas que fazem uso de medicação, eu trabalho com recurso que é repassado para emergências, mas a maioria dessas pessoas, eu já atendi essa pessoa assim. O que eu posso dizer para o senhor, no momento, é isso, eu já atendi ela assim. E não foi uma vez só, não. Sim, a senhora atendeu porque ela foi no social, mas da senhora ir na casa dela, não. Eu, assim, vou dizer uma coisa para o senhor. Nem sempre dá para se saber, eu acho que as pessoas precisam também, estar na situação, tem que procurar. Eu não vou adivinhar, e não tem como eu adivinhar que a pessoa está precisando ou não. Se eu estou lá para fazer o plantão social para situações de vulnerabilidade e emergência, cabe a pessoa procurar. Portanto, a senhora, Por que nem a favor. senhora falou, não vai adivinhar, mas portanto a senhora teria que ter uma lista mais ou menos do pessoal mais de idade, como na área da senhora, e a senhora está fazendo visita, sim. Aqui nem a senhora falou que já atendeu ela assim, atender, conversar com ela, a senhora começou, mas Várias ajudar vezes. ela não. Ajudar ela não. Ela falou que a senhora nunca ajudou então, ela. Tá. Então, se o senhor quer ficar sim. com a palavra dela. Não, eu estou querendo dizer, não estou querendo dizer que aconteceu, não. Estou querendo dizer que foi o que ela falou. Então, Inclusive, que ela falou, pode citar meu nome. Eu acho que as pessoas, quando dizem, olha, não atendeu, passa lá. Todas as situações. Hoje, para mim entregar um remédio, eu faço tudo. Eu faço um recibo que a pessoa recebeu o remédio, tem a nota fiscal da medicação, ainda tem a receita. E a pessoa assina o recibo de quando recebeu. Qualquer coisa que saia do fundo social, remédio, pagamento de água, luz, coisas, tem recibo. Eles assinam um recibo dizendo que recebeu. Exatamente para evitar esse tipo de coisa. Agora, cada caso é um caso. Eu não posso pegar todo mundo e colocar no mesmo balaio e fazer igual para todo mundo. Não é assim. O serviço social não funciona desse jeito. São questões que têm que ser discutidas caso a caso. Sobre a dona Cirlei, mãe do senhor Samuel. Inclusive, ela está aqui. Ela está ali. Inclusive, ela está com a bolsa cheia de receita. Ela falou que faz mais de 2 anos que ela procurou a senhora, sempre procura a senhora nunca deu um remédio para ela. A senhora dá, assim, uma cesta básica para ela, de 2 em 2 meses. Inclusive, ela falou que a senhora chegou a falar para ela que se dependesse da senhora dar um remédio para ela ia até morrer. Bom. Ela, inclusive, ela está aqui, ó. Ela é prova. Ela falou. Portanto, ela veio e está aqui. Ela é prova. Inclusive, ela está sem remédio e está faltando na casa dela. Olha, eu jamais disse isso. Eu posso aqui. Eu jamais disse isso. Eu estou falando que ela falou, a senhora entendeu? Não é eu. Sim. Em primeiro lugar, eu não entrego cesta básica para ela a cada 2 meses. A cesta dela é um mês sim, um mês não. A medicação da dona Cirlei. Dona Cirlei. Dona Cirlei, por favor. Dona Cirlei. Por favor, dona Cirlei.
A medicação da nossa lei, ela faz uso de medicação de uso contínuo e tem medicação que ela retira lá no posto. Eu tô falando porque Então, ela ganha 2 salários. E ela... Presidente, Ó, boa parte. alô, se começar a tumultuar, eu vou encerrar o assunto. Ô, presidente, eu acho que nós devemos o quê? Ouvir aqui as exposições do que o serviço social realiza no município. Porque se nós for levantar caso a caso aqui... O nobre vereador, ela foi convocada aqui para prestar explicações dos assuntos que eu ia perguntar. E é da área do social. não, eu Nós sei. estamos Você levantando está entendendo? casos aqui. Você Só que- entendeu? Você pode ter Senhor certeza. presidente, Por favor, gente. senhor presidente, Eu acho o seguinte, que a pergunta pode ser formulada. Nada levar o nome da pessoa, de quem está sendo beneficiado. Não existe isso. Ele está jogando quem? Ele está jogando a comunidade contra a assistente social. O trabalho dela é de uma maneira feita com qualificação. Então, eu acho que está errado dessa maneira. Eu acho o seguinte também, que você deveria dar um limite para cada vereador fazer a sua pergunta. Ele já está 1 hora fazendo a pergunta. Não existe isso. Seu presidente, portanto, teve pessoa aqui que eu não citei que não pediu. Essas pessoas que eu citei foi que fez questão de falar que eu citasse o nome. E ela ia saber por quê. O senhor Você tá entendendo? vereador, se o senhor, eu acho que é pertinente algumas coisas, eu disse para o senhor que algumas coisas eu não posso relatar para todos numa assembleia, mas se o senhor quiser sentar comigo e eu ver todas as questões, nós vamos resolver. Mas eu gostaria de não responder em plenário exatamente por essas questões do Código de Ética que não me permite fazer algumas explanações. Tudo bem. E sobre o assunto de moradia digna que a senhora falou, qual que é os critérios que a senhora seleciona Os quem critérios- deve ou quem não deve? Espera aí um pouquinho. Lá, tem lei também. Moradia digna também não foi feita da minha cabeça, não. Tá? Foi feito por quê? Algumas pessoas não tinham condição ou já tinham casas. Moradia digna pode ser feita nas 3 situações. Cessão de casa, reforma ou construção na casa que a pessoa tem o terreno. Se a pessoa tem o terreno, a casa está muito deteriorada ou em risco iminente, ela pode ser feita assim, moradia digna. Pode ser pequenas reformas, tá? E os critérios estão na lei. Tem uma lei sobre moradia digna, onde tem lá a renda per capita e quais os critérios. É claro que, assim, tem uma procura de moradia digna? Tem, mas algumas das pessoas não tem, não está dentro, não se enquadra no sistema. Tem gente que procura moradia digna que já teve casa e vendeu a casa, agora quer que a prefeitura dê uma casa. Não existe isso. Moradia digna é para quem não tem a condição, e tem uma lei, se o senhor quiser depois pegar o número da lei para ver ela, os critérios estão lá, e eu estou dentro dos critérios, fazendo realmente dentro dos critérios. Cabe aqui lembrar que esse dinheiro não é um dinheiro que vem do governo do Estado, do governo federal, que todo mundo fala, vem dinheiro para isso. Esse programa Moradia Digna é um programa municipal. Conforme a dotação, a situação que a prefeitura tem para se fazer uma casa, é feito a casa. Quais são os critérios? Casas de maior risco. Tem esse critério. Quantas pessoas tem na casa? Quais as situações? São uma série de questões que são levantadas. É claro que às vezes tem uma pessoa lá, uma situação, uma pessoa tem muita gente na casa, mas a casa não está tão deteriorada. E aí a gente vai para o critério de risco. Então tem várias coisas lá, depois o senhor pode ver a lei. Eu acho que eu não tenho aqui. Estou perguntando para a senhora, porque foi feito casa, eu não vou citar nome, e eu não sou contra. Se tem a verba, eu acho que tem mais é que fazer mesmo. Mas na minha maneira de ver, tem que fazer primeiro para os mais necessitados. Vou citar algumas pessoas assim, na minha maneira de ver, às vezes eu posso estar errado. O NEM, o Oripe, lá embaixo, a Dona Maria, deficiente visual, que ganha um salário mínimo, paga 450, 400 reais de aluguel. A Dona Rosi, que está lá com a casa dela, ela pega 420 de pensão, ela gasta quase 300 de remédio. A casa já é dela, a dela era uma reforma. E foi feito casa, foi reformado casa em família, não estou aqui para citar nome, não sou contra, só que eu acho que primeiro tinha que fazer para os mais necessitados. Foi feito casa em família que ganha de 6 a 8 mil reais, que tem 2, 3 carros na garagem, tem sítio. Eu acho assim, vamos ajudar, gente, mas vamos fazer primeiro para as pessoas mais necessitadas, está entendendo? O vereador,
Todas as casas que foram feitas recebem os critérios e tem laudos tanto da minha pasta, que é da secretaria, do engenheiro, do arquiteto. Então, é todo um critério, todo um trabalho feito. Então, a gente restabelece os critérios. É claro, já teve casos de eu falar assim, não vou fazer essa casa aqui, vou fazer a outra. E a casa caiu um teto. Se a casa caiu o teto, ela, para mim, ela não poderia nem ser prioridade, mas a partir do momento que cai o teto, aí ela passa a ser prioridade. Então, tem algumas questões que a gente tem que se levantar. A quantidade de moradores está na lei, tem uma série de coisas que tem que ser levantadas. Eu sugiro que o senhor, se o senhor puder dar uma lida na lei, a gente pode até discutir, não, eu estou aqui para isso. Mas essas questões pontuais e por que está lá, e assim, quero ressaltar, se tivesse alguma coisa errada nessas questões de moradia digna, até da formulação da pessoa que está dentro do critério, até o Tribunal do Contas já tinha apontado, e a gente está fazendo assim corretamente. Tem situações que as pessoas vão entrar no programa, estão dentro dos perfis do programa, mas vai depender da relação de como está cada casa e se tiver uma situação em pior situação. Às vezes, hoje a casa, um exemplo, a casa do Edinho hoje está bonitinha. Amanhã ou depois, e ele nem era minha prioridade, ele podia estar lá na lista, mas ele nem é prioridade. Mas se acontecer alguma coisa que leve a ser essa casa prioridade, ela vai ser prioritária. O senhor Jerônimo, ele dorme numa casa de favor, não tem água e nem luz. Vai fazer 8 anos que ele mora lá no Luiz da Seringueira, todo mundo conhece. O senhor Jerônimo, na hora, ele vai buscar água lá no postinho de saúde, no balde, em cima de uma carriola. Vai fazer 8 anos. Será se não caberia? Porque na hora que ele vai dormir, quando é tempo de chuva, se vocês verem, ser humano que vê, chora. Ele tem que jogar uma lona preta em cima dele, da coberta dele, dentro de casa. Aquilo eu acho um absurdo. O caso do seu Dito também. Se você for na casa dele, a senhora olhar na cozinha, a senhora vê o tempo. O telhado está quebrado. Eu acho assim, que nem a senhora falou, então, as pessoas que estão indo analisar caso a caso, eu acho que elas não estão olhando direito. Porque as pessoas que realmente necessitam não está sendo feito o trabalho. No caso do seu Dito, no caso do seu Dito, a reforma ia ser feita no banheiro e no quarto, com adequação do telhado, e ia começar a obra e foi embargada a obra. A própria família, no mesmo dia, num dia que autorizou a gente fazer essa reforma pontual, no outro dia seguinte, diz que não era para fazer e embargou a obra. Com um detalhe, quando foi para se fazer a casa do seu Benedito, ficou-se acertado que tiraria o seu Benedito dali da casa, levaria para a casa de outro parente para poder fazer. E no outro dia, simplesmente embargaram a obra, e eu chamei a família, conversei e disse, a partir do momento que vocês falaram assim, pode fazer a obra, nós vamos fazer. Nenhum momento disse, não vamos fazer. Foi embargada a obra pela própria família. E eles falaram para mim que quando embargou foi porque estava fazendo com o seu Dito lá dentro, senão poderia até matar ele. Então, mas a família me disse, no dia que foi fazer, eu tenho testemunhos profissionais que iria levar o idoso para a casa de um parente. Então, na hora que levar, a senhora vai lá, vai dar certo. Mas foi isso que foi dito da família, e tanto tem que um relatório que foi assinado por mim e pela própria família dizendo isso, e atestando isso. Tem pessoas que passou no fisioterapeuta, eu não vou citar o nome da senhora, que é chato, que tem prótese, não anda. O fisioterapeuta falou que ela tinha que estar fazendo hidroginástica, e ela não tem carro, não tem condições. Ela foi pedir para a senhora, está liberando o carro que buscasse ela. Ela falou que a senhora não liberou. Não liberei porque não tinha carro para liberar. E isso não foi nem a questão da pessoa. A pessoa queria fazer hidroginástica sem laudo médico. Como eu ponho uma pessoa numa piscina de hidroginástica com 2 próteses sem autorização médica? O fisioterapeuta disse que poderia fazer, mas eu não tinha laudo médico para colocar uma pessoa idosa com prótese numa piscina de hidroginástica. Gente, aí seria muito... Isso ela não me passou, a senhora está entendendo? Por isso que eu estou até perguntando para a senhora. Agora, sobre falta eu não de tenho carro... veículo, eu não tenho veículo, agora eu tenho. Você pode até falar isso. Não, agora eu tenho, mas eu não tinha veículo para buscar a pessoa. Tanto que nessa mesma data que essa pessoa foi lá, ela estava acompanhada de um parente,
E o parente que estava lá, se eu não me engano, a sobrinha dela, se propôs, porque ia levar a tia, levaria ela também. E eu falei, não, a senhora pode fazer, mas eu quero um atestado médico. Eu não sou irresponsável, nem os profissionais, que eu não posso colocar uma pessoa com prótese sem autorização médica numa piscina de hidroginástica. Qual o critério que a senhora usa para selecionar as pessoas para atendimento e gostaria de saber se é possível haver uma melhora no atendimento aos cidadãos rifanenses, uma vez que há muitas reclamações de mau atendimento da parte da senhora? Bom, por partes. Eu atendo todo mundo, tá? Nos horários que já estão estabelecidos. Eu acabei de dizer que são das 8 horas da manhã, das 8 às 11, de segunda a quinta, tá? Então, eu não tenho deixado de atender a população, tá? Agora, mau atendimento vale da pessoa, cada um, as pessoas costumam dizer e saber, as pessoas precisam diferenciar o que é mais pontual. Eu sou rígida mesmo, tenho trabalhado isso, mas eu sempre, quando eu falo não, eu vou explicar o não. Eu acho que até porque a pessoa precisa saber o porquê que eu estou negando algum atendimento ou não. Então, toda pessoa que eu digo não, eu sempre explico não. Quando tem pessoas que aceitam não, tem pessoas que não aceitam. Então, e aí fica difícil. Não dá para agradar todo mundo. O serviço social está mudando a cara. O serviço social não é mais assistencialismo, não é atendimento de rápido, aquela coisa, quero isso, quero isso, pontual, não é assistencialismo mais. O serviço social hoje está apontado para a promoção da pessoa, que ele consiga sair dos programas sociais e ter autonomia para fazer as coisas, para ter seu dinheiro, para ter sua qualificação profissional, para ter uma série de coisas. E isso a população demora para atender, porque ela já acostumou e ela já está acostumada num histórico de assistencialismo, entendeu? De imediatismo. Eu quero essa garrafa, é agora. Nem sempre é assim, gente. E as pessoas precisam entender isso. Agora, infelizmente, não dá para agradar todo mundo. Nem sempre, para mim também não é agradável falar não. Mas, assim, eu tenho visto, até fiz um levantamento, eu tenho dito mais sim do que não. Mas, infelizmente, tem algumas coisas que tem um código, uma lei de responsabilidade fiscal que não me permite várias coisas. Antes podia tudo. Hoje, o serviço social não pode muita coisa. E as pessoas precisam entender isso. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, me atendeu mal por não quer me dar as coisas, a Silvia é ruim. Não é ruim. Sempre que eu falo não, eu explico não. Infelizmente, nem todo mundo gosta de ouvir um não. E nem muita gente quer lá fala que eu quero essa garrafa. Ele não quer saber, ele não quer falar, você perguntar para ele, mas por que você precisa dessa garrafa? O que está acontecendo? Ele não quer te explicar o porquê. Ele quer isso e pronto. Entendeu? Então, muitas vezes das pessoas que eu atendo, ele está muito preocupado com a vidraça do vizinho. O vizinho tem, eu também quero. E não é assim. É igual eu falei, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e colocar todo mundo e fazer igual para todo mundo. Eu dei uma cesta para o Carlinhos, eu vou dar para o Edinho, vou dar... Não, cada caso é um caso. Tem que ser discutido. Então, as pessoas... E eu, assim, tem gente que vai lá, assim, a rua inteira. Se eu falar sim para eu tenho que falar para todo mundo. Porque se eu falo sim para e falo para o outro fala assim, não, ele não gosta de mim. Então, assim, tem critérios. Cada caso é um caso. Não dá para colocar todo mundo no meio balaio. E hoje, quanto mais para-se de ser assistencialismo, não é imediatismo, é a longo prazo, é fazer com que as pessoas tenham autonomia para se autossustentar. É isso, e as pessoas estão acostumadas a ter tudo. Bolsa disso, bolsa daquilo, tudo, quer tudo. Não quer fazer a promoção. Infelizmente, me desculpe falar aqui, mas as pessoas, a maioria, muitas pessoas que eu atendo, eles têm assim, acham que é legal receber uma cesta, falar com a assistente social e ganhar os benefícios. É tão bom, eu gosto de falar assim também, mas eu gostaria assim, hoje eu atendo uma média de 30 pessoas por mês. Eu gostaria de atender menos, pedindo cesta, água e luz, que elas pudessem fazer o mínimo possível com o suor próprio, não dependendo do poder público. Tudo bem, mas eu sei de casos, eu não vou citar aqui para não expor a pessoa, da senhora ajudar com cesta básica pessoas graduadas aí, de família, de pessoas de dentro da prefeitura, porque, segundo falaram, porque o prefeito pediu para a senhora. Eu acho assim,
A senhora teria que atender no social, dando cesta para aquelas pessoas que realmente necessitam. A senhora fazer uma visita na casa, olhar como é que está, fazer um levantamento ali. Eu coloquei um requerimento aqui, querendo saber quantas pessoas e qual as pessoas que ganham cesta básica. Não foi repassado para mim. Inclusive, eu entrei na justiça com mandato de segurança, porque o prefeito negou isso para mim, falou que eu tinha que passar esses requerimentos em votação. Inclusive, eu ganhei. Inclusive, eu pus até na rede social. Ele vai passar para mim debaixo de ordem. Ele é obrigado a estar passando. Não é porque ele quer, não. Não é só para mim, não. Para qualquer cidadão. E isso não foi respondido ainda para mim. Não, mas a lista, não estou maluca, mas está dentro de toda essa documentação que o senhor pediu, está lá a relação de todas as pessoas, tá? E quando recebe e quando não recebe. Está lá a relação. Vai passar agora, mas faz mais de ano já, quase um ano que foi pedido isso aqui. Vai passar porque o juiz determinou, não é porque o prefeito é bonzinho e quis dar por livre espontânea vontade, não. O senhor vai me desculpar, eu gostaria de revisar isso. Qualquer coisa que falem para vocês, vereadores, peçam para vocês, vai lá falar comigo. Essas questões o senhor não estaria precisando fazer. O senhor poderia ter me procurado, o senhor teria essa lista. Mas aí, todo o vereador, toda pessoa tem o direito de ir lá e perguntar e falar as coisas. Querer saber. Vocês têm o direito de vocês. Cabe a mim ou não? Se quebrar sigilo ou não. Eu saber onde eu posso ir. Mas o senhor vai receber isso porque está dentro da documentação que o senhor solicitou, ela está lá. Mas que nem a senhora mesmo falou no começo aqui, que quem é o patrão da senhora é o senhor prefeito. Se ele mesmo negou, a senhora não iria passar por cima dele e está passando isso para mim. A senhora sabe disso, que a senhora não ia estar fazendo isso. A senhora concorda comigo? Mas a lista está lá e o senhor vê e depois a gente discute. Não, tudo bem. Agora, tem paciente precisando de medicamentos e procurou a ajuda do Fundo Social e a senhora negou, alegando não ter verba. Não seria o caso de pedir um maior repasse de verba da prefeitura para esse atendimento às pessoas que precisam do remédio? Vereador, tem caso a caso, então não dá para discutir aqui porque são várias questões, não tem condições de responder. A senhora chegou a falar para alguém assim, ó, não tem verba, não tá tendo, não tem jeito de ajudar? Não, já disse que alguns medicamentos, se estiver licitado, só em caso de emergência eu posso comprar, mas a maioria da população que não teve a medicação, às vezes demorou assim 2, 3 dias ou um tempo mais, mas ela recebeu a medicação. Tanto que está recebendo. Porque eu estou citando porque, inclusive, tem uma senhora aí que faz 2 anos, ela sempre solicitou lá e nunca recebeu. Não vou citar nome, isso não vem ao caso. Eu estou aqui, aí, não é para ajudar a senhora, eu só queria que a senhora fizesse um atendimento melhor com a população. Garanto para a senhora que eu vou estar dando os parabéns para a senhora aqui. Jamais eu estou aqui, não tem nada contra o pessoal da senhora. Só que eu estou aqui para representar o povo. Mas isso eu quero deixar bem claro para a senhora. Uma parte, por favor. Senhor presidente, nobres vereadores, população aqui presente, boa noite. Queria agradecer ao senhor prefeito por estar liberando a gestora. Eu agradeço ele em nome dos meus colegas. Silvia, por gentileza, não citando nomes, eu te fiz um ofício pedindo explicação. Antigamente eu fiz um ofício também pedindo ajuda para uma certa pessoa, a população, o prefeito, mas a senhora atendeu. Eu vi que foram lá. Onde está essa pessoa? Como que foi esse procedimento? Esse procedimento tem uma ordem judicial que foi acatada, isso um pouquinho estou pensando. Tem uma ordem judicial, ele foi acatada essa ordem judicial. A responsabilidade agora é da família. Mas a família foi orientada, foi buscada a família, a gente achou a família. Ele ficou no período que poderia ficar na clínica, se for a pessoa que eu estou pensando, e tem um relatório judicial que foi enviado para o promotor. Agora cabe à família fazer a questão de ter e dar o respaldo para essa pessoa. Não cabe mais ao poder público. Mas a parte do poder público foi feita. A primeira parte, quem deu a internação, quem buscou foi o poder público, o executivo, junto com a senhora. Foi a prefeitura que pagou, teve uma ação na verdade, foi o inverso. Nós entramos em contato com a clínica, conversamos com a família, procuramos a família, porque até então a gente não sabia da questão da família dessa pessoa. Inclusive, quando a gente conversou, o senhor também desconhecia isso. Eu peguei um profissional, rodei uma cidade inteira atrás de um parente dessa pessoa. Aí foi feita a internação com o aval da família,
e depois de 3 meses que ele estava internado, que chegou uma ação judicial para fazer o internamento dele. Então, quando chegou essa ação judicial, já tinha sido feito. Então, agora, por conta dessa ação, eu tenho que responder somente para o jurídico. Tá? Só que a responsabilidade agora é da família, não é do poder público mais. Eu fiz essa pergunta porque tinha um senhor que estava morando na rua, aí eu fiquei muito comovido, que é refinance, encaminhei a situação ao senhor prefeito, encaminhei a situação à gestora e foi atendido. Só que teve pessoas que falou para mim, chegou em mim, que a prefeitura não fez nada, que quem internou, quem buscou, foi uma pessoa que passou e ficou por dó. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, para esclarecer. Porque a hora que eu vi lá a situação dele, eu procurei o senhor prefeito, procurei a Silva, fui atendido. E pessoas agiram de má fé falando que a prefeitura não fez nada. Simplesmente uma pessoa passou, tinha uma clínica, foi na caminhonete e levou embora. Essa foi o que falaram para mim. Eu tenho certeza que não é verdade. Não foi isso que aconteceu. A gente fez a internação e logo depois de 3 meses que ele estava internado, veio uma ação judicial. Então agora o que diz respeito a essa pessoa, somente judicialmente. Então, a sua parte, a parte do prefeito... A parte da prefeitura, eu estou aqui enquanto prefeitura, ou enquanto Silvia aqui, foi feito. Então, como eu pedi, foi atendido e eu agradeço a Silvia e ao prefeito por ter feito. Presidente, eu gostaria só para encerrar com ela, pedir só mais uma coisa para ela, que ela, uma hora, desse um pulinho lá no seu Jerônimo, fizesse uma visita para ele, para a senhora ver a situação que ele está lá, e está tratando com carinho o caso dele, chegar no senhor prefeito aí, ver o que pode estar fazendo para ele, porque a situação que ele está lá não é situação de ser humano está sobrevivendo, não. Com carinho, com todo respeito, eu gostaria que a senhora estivesse vendo isso aí, e gostaria de estar encerrando aqui, agradecendo a presença da senhora. E, senhor presidente, eu gostaria de fazer um equívoco aqui sobre o seguinte: um nobre colega dessa casa tornou falar aqui que faz mais de horas que eu estou conversando. Faz sim. Senhor presidente, eu quero deixar bem claro. Se eu não me engano, nós estamos em 13 ou 14 reuniões. Nós temos 18 reuniões no ano. Tem pessoas aqui que, se eu não me engano, já faltou de 4 a 5 vezes. Só nesse ano. Nós temos 18 no ano. Ainda vem aqui, ainda quer achar ruim, porque faz uma hora que está aqui, nós ganhamos aqui R$ 2.500, dá 2.209 líquidos. Ainda pega e falta. Senhor presidente, quero deixar bem claro, se essa pessoa está achando que está demorando, com todo respeito, fique em casa. Não precisa vir aqui não, fique em casa, porque eu acho um absurdo. A reunião começa, é vereador balançando a cabeça achando ruim, é vereador comentando que já passou de uma hora. Ô, gente, tenha santa paciência. Nós estamos tratando de assunto aqui em pró-sociedade. Se for preciso ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, esse é o nosso papel como representante do povo aqui. E nós estamos ganhando para isso. Eu acho que é isso que os vereadores têm que fazer. Não é estar cobrando, querendo ir embora, ficar meia hora, 20 minutos aqui embora, não. E faltando o tempo que falta. Porque se vocês somar aí R$ 2.200, 12 meses, 10 meses dá 22 mil. Vai passar de 24, 25 mil. Aí você divide por 18. Aí tem vereador que ainda falta 5, 6. Ah, me poupe, senhor presidente. Tenha dó. Muito obrigado. Mais algum vereador? Tem pergunta para fazer? Senhor presidente, boa noite a todos presentes. Eu também quero estar aqui dando meu parecer e parabenizando a Silvia por ela estar aqui presente nesta sessão e também, ao mesmo tempo, dizendo o porquê não da primeira vez, né, que foi convidada já ter vindo aqui, porque todos o que nós podemos ver que foi a sua vinda aqui foi muito importante e assim esclareceu, né, todas as dúvidas e poderia ter evitado tanto desgaste, vamos dizer assim, porque no decorrer desses dias todos aí, dessas reuniões, né, tanto falatório, tanta reclamação, mas enfim, foi resolvido. E que a gente continue assim, daqui para frente. Né? O mesmo objetivo do Marcos é o meu, é de cada um aqui também, né? É de lutar em prol da sociedade, e o seu também, assim como do prefeito. E
o Marcos está certo em partes de estar questionando o que a população fala para ele, sim, né? Que a gente está aqui para isso. Só que é o que você falou. Muitas das vezes ocorre coisas também que magoam a gente e aí sim a gente vai atrás. Mas muitas das vezes ou a gente demora ou vai atrás das pessoas erradas. Porque se Rifaina fosse tão ruim assim, não estaria vindo tanto idoso para cá, né? Você vê, a gente vê aí, ó, tem andado. Rifaina está de parabéns. Não dá para acudir tudo. Tem falhas, tem. Sempre vai existir. Mas, com tudo isso, eu ainda continuo dando meu parecer que Rifaina está de parabéns. Tanto na área da saúde, como em várias outras. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado. É importante, eu queria só fazer uma colocação na fala do Edivaldo, que assim, Rifaina, gente, eu gostaria que muitas pessoas saíssem aqui de Rifaina e ficassem um tempinho fora, em qualquer outra cidade. Rifaina tem uma qualidade de vida que nenhuma cidade da região tem. E aí, eu falo por mim, quantas pessoas estão... A gente está recebendo uma média de 10 a 12 famílias por mês em Rifaina. E quando você vai checar essas famílias, as condições dessas famílias, a situação dessa família é bem complicada. Então, todo mundo critica a saúde, a assistência e tal, só que vai chegar um ponto, se a gente não fazer um trabalho de cerco, a gente não vai dar conta. A qualidade de vida e a qualidade do serviço prestado em Rifaina é muito bom. E vou falar melhor, de excelência. Porque eu participo de muitas reuniões aqui, praticamente toda semana eu estou em treinamento com o governo do estado, e a qualidade de vida e as situações que as pessoas colocam e que Rifaina tem, olha, tem que levar a mão para o céu e agradecer, tá? Porque a condição aqui é uma coisa... eu gostaria que as pessoas saíssem um pouquinho, sair da comodidade de Rifaina e ir para qualquer outro lugar. Não precisa ir longe, não. Pode ir para Cristais, para Franca, e ver que a situação é bem diferente. A maioria das pessoas aqui está no céu. E aí eu acho que vocês deveriam agradecer muito. Tem coisas também que eu não entendo. Veja bem, foi falado aqui a respeito do Jerônimo. É uma pessoa que há muito tempo aqui no nosso município. E veja só, quantos gastos foi feito com pessoas, que nem foi acabado de citar agora, que o Maio citou, e essa pessoa já está de novo aí, do mesmo jeito. Entendeu? A responsabilidade da família. Tudo bem, que não é fácil também uma pessoa, um alcoólatra aí, mas, e aí? É isso que eu falo. Se fosse uma coisa assim, sei lá, um valor pequeno, tudo bem, razoável, mas não é. E aí? Então, será... Eu continuo aqui também, tem que atender o Jerônimo sim, porque atende várias pessoas então, e ele... Gente, passou da hora, está passando. Só que a maioria, nesse caso específico do seu José que ele falou, a família atestou para ele poder ir sem ação judicial. Do contrário, gente, somente com ação judicial. E aí cabe à família fazer. Eu já fui atrás de outras pessoas que precisavam de internação, eu tenho a ciência disso, só que se a família não quiser e a pessoa não quiser, eu não posso pegar a força e falar, Lindinho, vamos embora, não dá. Entendeu? Então, as pessoas têm que ter vontade também, tá? Então, assim, fica bem difícil. As pessoas estão transferindo para o poder público todas as carências dela e todas as responsabilidades dela. A prefeitura tem suas responsabilidades, sim, mas as pessoas e as famílias também têm sua responsabilidade. Não dá para estar passando a responsabilidade individual para o coletivo ou para a prefeitura. Silvia, só que o caso do Jerônimo não é internação, ele precisa de uma moradia. Então, mas quantas pessoas a gente tem nessa situação de uma casa única? A maioria das pessoas é uma coisa para se estudar, gente. Não dá para, assim, eu falar que, ó, vamos fazer. É uma questão de estudar. Eu acho que o caso dele hoje, em Rifaina, eu acho que é um dos mais críticos. Dá uma parte, senhora, que nem o novo vereador do presidente falou aí. Eu também acho que é o do mais crítico. Por quê? Ele não tem casa, já faz 8 anos que ele mora de favor, não tem água, não tem luz. Na hora de dormir, é coberto com a lona. Se esse não for o mais crítico, qual que é, gente? Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. E sobre o que a senhora falou do pessoal ir para fora, a senhora tem razão. Aqui
é um lugar na saúde, que nem o nosso vereador Edivaldo falou. Só que poderia ser até mais, gente. Porque é uma cidade com 3.500 habitantes, igual Rifaina é. Vem mais ou menos de 1.900.000 a 2 milhões por mês. A renda que o ano é de 22.800.000 a 23 e pouco, se eu não estou enganado. Com uma cidade pequena igual essa, teria que ser muito melhor. É porque é mal distribuído. Vocês podem ver aí, eu não estou para citar nome. É secretário aí, não estou para citar nome. Ficando cada vez mais bem e a população rindo. Por quê? É errado isso aí a população. Se vocês olharem muito bem aí, dentro daquela prefeitura lá, tem família lá que tem 2, 3 e ganhando muito. Não é pouco, não. Só que isso aí quem tem que ver é a população. Então está mal distribuído sim, está bem, mas poderia estar melhor. Cabe ao prefeito estar vendo isso aí. Muito obrigado. Mais algum vereador? Uma parte, presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores presentes. Boa noite, população presente. Como foi discutido aqui vários casos já, e desculpe, senhora gestora, mas nós sabemos muito bem, e ali fiz parte, a gente sabe que o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, o que ele vem a nortear é que as pessoas não ficam vivendo o assistencialismo. Infelizmente, desculpe eu dizer isso, mas nós ainda estamos em um município que vive literalmente o assistencialismo. E não é para isso que o SUAS vem apregoar. Não é isso que o SUAS vem passar, né? O serviço social não é para isso. E nós ainda vivemos isso no nosso município. Dizemos aqui de casos e mais casos, mas sabemos muitas vezes que a família ela se ausenta. E a família também tem que haver responsabilidade. Tem a parte do poder público, mas tem também a parte da família. E eu quero fazer uma pergunta para você, Silvia. Porque nós sabemos que, por mais que a gente ache que tem que melhorar, mas está bem. Está bem. Claro que tem que melhorar algumas coisas, mas o município está bem. Porque se nós for para outros municípios vizinhos aí, não acontece o que acontece dentro do nosso município. Em todas as áreas. Não tem. Não tem. Então, a coisa está bem. Né? Está bem. Está bem sim. Tá? Tem atendido o pessoal? Tem atendido o pessoal. Se você for olhar para a saúde, se a gente for olhar para o social, as coisas estão acontecendo. Né? Claro que nunca vai estar todo mundo satisfeito. Mas, Silvia, quantas cestas básicas mensais são fornecidas? Mensalmente, 60 cestas. Na verdade, são 60 cestas mensais. Fixas, nós temos 14. Alternadas, 12. O ideal é que não teria... O ideal seria não ter nenhuma fixa. O ideal seria... A respeito de medicamento, tem parte que é fornecido pela saúde, mas tem parte que você atende. Você tem uma previsão de quanto que você gasta com medicamentos? De medicação licitada, medicação licitada? Que não tem no poder, não tem do alto custo ou não é fornecido no posto. Mas a licitação de medicação esse ano ficou na faixa mais ou menos de 100 mil. Só de medicamento que não é dado no posto, tá? E não é fornecido pelo governo do estado. Acho que é mais ou menos de 100 mil reais. São medicamentos que não é fornecido, são de alto custo e é de medicação de uso contínuo. Aí tem medicação diversa. Nós sabemos que ali eu trabalhei com o cadastro Bolsa Família, e nós sabemos que muitas das vezes as pessoas não trazem as verdadeiras informações para nós, ali, para o cadastro. E hoje, que são beneficiários do Bolsa Família no nosso município, você sabe quantas pessoas? 130. 130 pessoas. Mas essas 130 pessoas que recebem Bolsa Família, será que estão dentro do perfil do programa, que o programa exige? Olha, a maioria delas, praticamente quase, estão dentro do perfil, sim. Só que algumas, o que acontece? O cadastro único, a pessoa, se estiver dentro do perfil, ela pode fazer.
ela é autodeclaratória. Não tem como a gente falar assim, a gente não pode negar de fazer o cadastro, mas a gente orienta, se ela não estiver dentro do perfil e não tiver omitindo informações, isso é muito comum, as pessoas omitir as informações no Bolsa Família, ela pode responder criminalmente, além de responder, devolver toda a quantidade que ela foi retirada, que ela recebeu. Então, isso pode acontecer. É claro que algumas pessoas, ela é autodeclaratória e ela está ali atestando que ela está dizendo a verdade. Se ela está mentindo, somente a visita do pessoal do CRAS agora, que nesse período agora a gente está fazendo, porque o período eleitoral não pode, então vão começar a assistir essas famílias. E no caso de não adequação ou de situações que se tenha dúvidas, elas vão ser analisadas e vão ser enviadas para o MDS para análise. Cabe aqui que a gente não corta a bolsa e a gente também não coloca ninguém no Bolsa Família. A gente preenche o cadastro e envia. Quem libera as bolsas é o governo federal. Esse recadastramento do Bolsa Família, ele tem um período fixo ou fica a critério do município? Na verdade, o recadastramento teria que ser feito a cada 2 anos. No município de Rifaina é feito anualmente. Hoje, são quantas pessoas que são beneficiadas pelo programa Renda Cidadã no município? Renda Cidadã, nós temos 60 bolsas, Thalita, né? Renda Cidadã recebendo R$80 por pessoa. Ação Jovem? 42, recebendo R$80. Acredito eu que, como foi dito aqui, existem muitas pessoas que talvez critica, fala do serviço social, mas a pessoa muitas das vezes ela não vai lá. Né? Existem muitos casos assim. Ou a pessoa manda um procurador, ou a própria pessoa ela não vai ao departamento buscar o serviço que talvez ali é disponível. Existe muito disso aqui no município, não existe? Existe, e agora tem uma situação bem assim. Eles querem fazer que a gente faça atendimento por telefone.